Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal, porque o que você vai descobrir agora é um dos processos mais incríveis e menos compreendidos de toda a indústria moderna. Existe uma substância que está literalmente debaixo dos seus pés, presente em praias, desertos e no fundo dos rios, que se transforma no objeto mais valioso e complexo já criado pela humanidade. Estamos falando da areia. Sim, a mesma areia comum que você pisa na praia é o ponto de partida para fabricar o cérebro de todo computador, celular e inteligência artificial do planeta. Parece impossível, mas é verdade. Um simples grão de areia pode se transformar em um processador capaz de realizar bilhões de cálculos por segundo. E para isso acontecer, a indústria de semicondutores desenvolveu uma das cadeias produtivas mais sofisticadas, caras e precisas já criadas. Um processo tão complexo que hoje envolve apenas um punhado de empresas no mundo inteiro capazes de dominá-lo completamente. Tudo começa com a matéria-prima certa. Nem toda a areia serve para fabricar chips. É necessário um tipo específico, rico em um elemento chamado silício, geralmente extraído na forma de quartzo de alta pureza. Esse quartzo é extraído de minas especiais, principalmente na China, nos Estados Unidos e na Austrália, e passa por um primeiro processo de purificação em fornos que atingem temperaturas superiores a 1700 graus Celsius, derretendo o material e separando o silício de outras impurezas. O resultado desse primeiro processo é chamado de silício de grau metalúrgico, que ainda está longe de ser puro o suficiente. Para fabricar chips, o silício precisa atingir um nível de pureza absurdo, de 99,9999999%. Isso significa que, para cada bilhão de átomos, apenas um pode ser de outro elemento. Esse nível de pureza é chamado de silício de grau eletrônico e é alcançado através de um processo químico complexo, onde o silício é transformado em um gás, purificado repetidamente e depois solidificado novamente em barras cilíndricas gigantes. Essas barras são então cortadas em fatias finíssimas, mais finas que um cabelo humano, chamadas de wafers. Cada wafer é polido até ficar com uma superfície tão lisa que, se fosse ampliada para o tamanho de um país inteiro, a maior imperfeição encontrada seria menor que uma colina pequena. É sobre essa superfície praticamente perfeita que todo o milagre da fabricação de chips vai acontecer. Aqui entra a etapa mais impressionante de todo o processo, chamada de litografia ultravioleta extrema. Máquinas gigantescas, do tamanho de um ônibus, e que custam mais de 200 milhões de dólares cada uma, são usadas para desenhar circuitos microscópicos sobre o wafer de silício. Essas máquinas disparam feixes de luz ultravioleta tão precisos que conseguem desenhar linhas com apenas alguns nanômetros de largura. Uma escala tão pequena que caberiam milhares dessas linhas dentro da espessura de um único fio de cabelo. Curiosamente, praticamente todas as máquinas de litografia ultravioleta extrema usadas no mundo inteiro são fabricadas por uma única empresa, a holandesa ASML. Isso faz dessa companhia uma peça estratégica fundamental para toda a indústria global de tecnologia, já que sem essas máquinas, nenhuma fábrica de chips avançados consegue funcionar. Depois que os circuitos são desenhados sobre o wafer, o processo se repete diversas vezes, em camadas sucessivas, formando uma estrutura tridimensional extremamente complexa, parecida com um arranha-céu microscópico com dezenas de andares sobrepostos. Cada camada recebe diferentes materiais, como cobre e outros metais condutores, que formam bilhões de conexões elétricas responsáveis por transportar informação dentro do chip. Um único processador moderno pode conter mais de 50 bilhões de transistores, cada um funcionando como um pequeno interruptor, capaz de ligar e desligar bilhões de vezes por segundo.
Para se ter uma ideia da escala, isso é mais transistores do que o número de estrelas visíveis a olho nu no céu noturno. Todos espremidos em um espaço menor que uma moeda. Depois que todas as camadas são construídas, o wafer inteiro, que geralmente contém centenas de processadores ao mesmo tempo, passa por uma bateria de testes elétricos extremamente rigorosos. Sondas microscópicas tocam cada chip individualmente, testando se os circuitos estão funcionando perfeitamente. Qualquer chip com o menor defeito é automaticamente marcado e descartado, porque mesmo um único transistor com problema pode inutilizar o processador inteiro. Os chips aprovados são então cortados do wafer através de lâminas de diamante ultra precisas. Um processo delicado que separa cada processador individual sem danificar os circuitos microscópicos. Depois de cortados, cada chip é encapsulado em uma estrutura protetora, geralmente de cerâmica ou plástico reforçado, que também contém os pequenos pinos ou contatos metálicos, que permitem que o processador se conecte à placa-mãe de um computador ou celular. Todo esse processo, desde o silício puro até o chip finalizado, pode levar até 3 meses, passando por centenas de etapas diferentes, dentro de fábricas conhecidas como fabs, que estão entre as construções mais caras já erguidas pela humanidade. Uma única fábrica de chips modernos pode custar mais de 20 bilhões de dólares para ser construída, e precisa operar dentro de salas limpas, ambientes com controle absoluto de temperatura, umidade e partículas de poeira no ar, muito mais rigorosos que qualquer sala de cirurgia hospitalar. Isso acontece porque uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um chip inteiro durante a fabricação. Por isso, os trabalhadores dessas fábricas usam trajes especiais completos, semelhantes a roupas de astronauta, cobrindo cada centímetro do corpo para evitar qualquer tipo de contaminação. Apenas um punhado de empresas no mundo consegue dominar completamente esse processo em escala avançada, sendo a taiwanesa TSMC a maior e mais avançada fabricante do planeta, seguida pela Samsung e pela Intel. Essas empresas produzem os chips mais avançados, usados em celulares, computadores, carros e até sistemas de inteligência artificial de ponta, e controlam, de forma concentrada, uma tecnologia considerada estratégica para a economia e até para a segurança de países inteiros. Não existem informações públicas completas sobre todos os detalhes específicos de cada etapa avançada de fabricação, já que grande parte dessa tecnologia é protegida por sigilo industrial extremo, considerada um dos segredos mais valiosos do mundo moderno. O impacto econômico dessa indústria é gigantesco. O mercado global de semicondutores movimenta centenas de bilhões de dólares por ano e sustenta praticamente toda a economia digital moderna. Sem esses pequenos pedaços de silício, não existiriam smartphones, computadores, carros modernos, satélites ou qualquer forma avançada de inteligência artificial. E o mais impressionante de tudo é pensar que esse verdadeiro milagre da engenharia começa com o material mais simples e comum que existe: um punhado de areia. Uma substância que a natureza criou há milhões de anos e que a engenharia humana transformou no bem mais estratégico e valioso do século XXI. Se você gosta de descobrir como o mundo realmente funciona por trás das maiores fábricas e empresas do planeta, deixe o seu like, se inscreva no Buildverse e ative o sininho para não perder os próximos documentários.